Prezados alunos, sejam bem-vindos, então, à nossa primeira aula do Bloco 2 de Bioquímica. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do Bloco 1, que vocês estejam gostando de Bioquímica, né, tanto quanto eu gosto, e que vocês estejam aproveitando, de fato, essa disciplina. O nosso Bloco 2 vai ser sobre bioenergética, ou seja, vai ser sobre como as moléculas que vocês conheceram no Bloco 1 são capazes de modular a nossa homeostase, né, como é que acontece o nosso metabolismo. E vou pedir para vocês que vocês anotem as questões que vocês venham a ter durante a aula, para que vocês não se esqueçam, né, no momento que vocês possam perguntar ou na monitoria ou para mim, mas quero que vocês saiam daqui sem ter nenhuma dúvida, né? Porque quando eu falo saiam daqui, eu quero dizer que saiam dessa disciplina sem ter nenhuma dúvida com relação aos assuntos que nós vamos abordar aqui. Essa disciplina, novamente, né, vai ser uma disciplina dada de maneira remota. Não é a minha forma favorita de ministrar aula, porque acho que nós perdemos uma boa parte da interação que nós temos no modo presencial. Mas, infelizmente, ninguém esperava esse cenário que nós estamos vivendo. E espero contar com vocês para tirar todas as dúvidas e para que essa matéria, mesmo no modo presencial, seja bem proveitosa para vocês, mesmo sendo dessa forma um pouco diferente de abordar. Então, aqui eu coloquei o nosso conteúdo programático do bloco 2, tá? Eu vou dando essas matérias, né, divididas em todas as nossas aulas. Então, nós vamos falar sobre sistemas de transporte de elétrons hoje, fosforilação oxidativa, sistemas energéticos do tecido muscular. E aí, em outra aula, nós vamos falar sobre glicólise, fermentação láctica e ciclo de Krebs, além da utilização e síntese de glicogênio. Em outra aula, nós vamos falar sobre metabolismo de lipídios, então nós vamos falar sobre lipólise, lipogênese e beta-oxidação de ácidos graxos. E na nossa última aula, nós vamos falar sobre integração metabólica, que é toda aquela parte hormonal, de que maneira os hormônios regulam o nosso metabolismo, né, e como que acontece a utilização de diferentes nutrientes frente a um estado nutricional, né, quando nós estamos falando no ser humano. Então, nós vamos estudar bastante isso. Né, e, novamente, vou dizer que eu conto com vocês para que não fique nenhuma dúvida, porque em bioquímica, no bloco 1, vocês até conseguem entender, né, quando vocês não entendem uma parte, vocês até conseguem entender a parte seguinte, mas em bioenergética está tudo muito conectado. Então, eu preciso que vocês entendam cada pedacinho, cada aula, 100%, para que vocês consigam entender, então, a aula seguinte. Então, os objetivos da aula de hoje, que vai ser sobre introdução à bioenergética, são os seguintes: entender o que é bioenergética, compreender como os seres humanos obtêm energia, conhecer as mitocôndrias, que são as organelas que eu mais gosto nas nossas células, né, e qual a importância dessa manutenção energética celular, entender como funciona o sistema de transporte de elétrons, que vocês vão ver em outros lugares chamando de cadeia de transporte de elétrons, ou cadeia transportadora, ou cadeia respiratória, né, mas eu vou explicar para vocês porque que eu, Caroline, uso essa nomenclatura, sistema de transporte de elétrons, tá? E compreender também os mecanismos de síntese de ATP, tanto pela fosforilação oxidativa, que é o sistema que nós mais vamos estudar, porque ele acontece em todos os tecidos que possuem mitocôndrias, e o sistema ATP fosfocreatina, que é um sistema do tecido muscular. Então, coloquei aqui para vocês a definição de bioenergética. Se nós pegarmos um dicionário e procurar o que é bioenergética, claro que não vai ter em todos os dicionários, mas nos dicionários online, que são dicionários que possuem uma gama grande, né, de palavras, nós vamos ver que bioenergética, que é um substantivo feminino, é um ramo da biologia próximo da bioquímica, que vai estudar as transformações de energia nos seres vivos. Então, eu peço para vocês atenção a essa palavra, transformações, que quando nós falamos em energia, nós estamos falando o tempo todo de transformação. Nós não estamos falando de geração de energia. A energia não se gera, a gente vai abordar isso nessa aula mesmo um pouquinho mais à frente. Tá? Mas essa palavra, transformação, é uma palavra-chave para vocês entenderem e para vocês responderem aos questionamentos dos estudos dirigidos, da prova, etc. Porque eu preciso que vocês entendam essa definição, né? A importância da gente dizer transformação de energia.
e não geração de energia, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Nós precisamos, então, transformar a energia para que nós consigamos fazer alguns trabalhos. Né? E por trabalhos nós podemos entender contração muscular, como por exemplo aqui nós fazemos quando nós malhamos. Eu coloquei aqui o Léo Stronda, né, fazendo a sua malhação pesada lá, segundo ele. Vocês vão saber melhor que eu se realmente ele malha isso tudo que ele fala. Para cantar, para fazer conta, pensar, né, tudo isso são formas de se converter a energia. Uma fonte de energia primária, né, que nós obtemos em trabalho. Né, abraçar, brigar, mandar uma mensagem. Então, tudo isso, todos os processos que nós realizamos no nosso corpo demandam energia de alguma forma. Tá? Então, para que o nosso corpo se mantenha em equilíbrio, se mantenha em homeostase, é até difícil falar em equilíbrio no corpo, né? Porque tem até cientistas que defendem a ideia de que um corpo em equilíbrio é um corpo morto, né? Porque as reações no nosso corpo nunca estão em equilíbrio, sempre tem alguma reação demandando mais execução do que outras, né? Então, para que nosso corpo mantenha a homeostase, que assim é melhor dizendo, a gente precisa de energia. Então, pensando agora nessa questão de se obter energia, eu sempre gosto de entrar com esse questionamento. De onde vem a energia dos seres humanos? Bom, então nós sabemos que quando nós falamos, por exemplo, em seres fotossintetizantes, que são as plantas, que a energia desses organismos vem a partir da luz solar. Né? Então, o Sol é a nossa fonte primária de energia. Né? Porque essas plantas, então, utilizam a energia solar para produzir esqueletos carbônicos, ou seja, moléculas que nós vamos vir a consumir depois, né, seja diretamente das plantas ou de animais que consumiam essas plantas e assim foram acumulando energia. Então, conosco, né, que não fazemos fotossíntese, é diferente. Nós obtemos, então, energia a partir de nutrientes, né, da alimentação. Então, os seres fotossintetizantes utilizam a energia primária, a fonte de energia primária, que é o Sol, né, e fazem a síntese de diversas macromoléculas que são utilizadas por nós. Então, independente do processo que acontece, essa energia, então, primária é utilizada por nós a partir da alimentação, para que nós tenhamos energia, então, para realizar os nossos trabalhos, ou seja, para realizar as nossas reações que demandam energia no nosso corpo. Né? Então, quando nós falamos sobre alimentação, nós falamos majoritariamente sobre 3 macromoléculas que vocês estudaram no bloco 1, que são elas as proteínas, os lipídios e os carboidratos. Então, existem várias fontes, né, dessas macromoléculas na natureza e fontes industrializadas também. Né? E aqui eu coloquei de propósito uma fonte de proteína, coloquei essa porção de lentilhas aqui, porque eu gosto muito de desmitificar o fato de que somente a carne é uma fonte de proteína. Tá? Então, até a gente vê muito isso até quando nós vamos em restaurante, né? A gente fala, é um prato feito e você tem direito a pegar arroz, feijão à vontade e pegar uma proteína. E essa proteína significa carne, né? Carne de boi, ou de frango, ou de porco, peixe, etc. Só que eu gosto muito de desmitificar isso porque proteína não é um alimento. Proteína é uma macromolécula, né? Um macronutriente que está presente em diversos alimentos, sejam eles que vem de fonte animal, como as carnes, sejam eles de fontes vegetais, como as leguminosas, os cereais, e aí aqui no caso eu coloquei a lentilha, tá? Mas o grão de bico, a ervilha, também são fontes de proteína vegetal muito ricas, além dos cereais que nós conhecemos, como o arroz integral e aveia. Também são fontes muito ricas de proteína. Então eu quero que vocês saiam daqui dessa aula de bioenergética sabendo que as proteínas são macronutrientes que estão sim presentes na carne, são a maioria da composição das carnes, né, com exceção de algumas carnes vermelhas que têm mais gordura do que proteína, né, mas existem várias fontes, tanto animais quanto vegetais, dessa macromolécula tão importante para o nosso organismo. E a gente pode, obviamente, discutir sobre isso, um pouco mais sobre isso depois. Os lipídios, que são as gorduras,
né? Elas estão presentes em diversos alimentos também, mas a forma purificada, né, que nós conhecemos, mais fácil de observar em composição lipídica, em sua maioria, são os óleos, né? Os óleos de soja, óleo de coco e azeite também, né? Que é um alimento muito utilizado por nós. O abacate, que apesar de ser uma fruta, tem uma rica composição de lipídios e lipídios que fazem bem para a saúde, tá? Que são lipídios insaturados. E os lipídios também são moléculas muito importantes para o fornecimento de energia, tá? Inclusive, eles são utilizados, obviamente, nós conseguimos obter energia através dos lipídios da nossa alimentação, mas eles também são utilizados, vocês devem ter visto isso pelo menos uma pequena parte no bloco 1, eles também são utilizados como reserva energética no nosso corpo. Tá? E a gente vai discutir o porquê disso, qual que é a importância disso depois. Nós temos também os carboidratos, né, que são os açúcares majoritariamente, né, que são os grandes vilões no emagrecimento, que muitas pessoas falam que o grande problema é os carboidratos. Né? Existem alguns autores que já desmitificam isso, que os carboidratos não são tão vilões assim, mas que eles devem ser consumidos com moderação, porque eles, além de serem nutrientes energéticos, ou seja, que realmente aumentam a nossa massa corporal, eles são nutrientes que disparam uma sinalização hormonal diferenciada, né, e isso ocasiona diversos problemas, por exemplo, a resistência à insulina, né, a formação da diabetes tipo 2, que é um grande mal que está assolando, né, o nosso país, não, né, o nosso mundo. Isso está acontecendo em diversos países. E está sendo um cenário bem desafiador para os cientistas resolverem. Tá? Então, esses nutrientes, eles fornecem calorias diferentes por massa. Né? Então, as proteínas, como vocês já viram, são formadas por aminoácido. Né? E esses aminoácidos fornecem 4 quilocalorias por grama, tá? De energia para as nossas células. Os lipídios fornecem 9 quilocalorias por grama e os carboidratos fornecem 9 quilocalorias por grama. Então, observem que outro grande problema, né, outra grande questão da gente falar que carboidrato engorda mais, o carboidrato não é uma molécula mais energética do que as proteínas. Então, não é só um excesso de energia que está envolvido nessa questão dos carboidratos serem vilões, né? E sim outras questões que nós vamos discutir posteriormente. Mas não porque carboidrato engorda mais. Na verdade, não. Na verdade, os carboidratos fornecem a mesma quantidade de energia do que os aminoácidos. Tá? E os lipídios, como vocês podem ver, são as moléculas mais energéticas entre essas 3 macromoléculas, que são as principais, que nos fornecem energia. Tá? Então, nós vamos ver por que os lipídios são mais energéticos, mas eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça. Tá? Porque esse fornecimento de energia maior pelos lipídios é importante para diversos fatores. E a gente vai ver melhor depois. Bom, e para utilizar esses componentes, né, nós não podemos utilizar, não é um fenômeno direto, né, não é a gente come um donut e aí o açúcar já vai para o nosso sangue, não é bem assim. Né? Vocês sabem muito bem que esses alimentos que nós comemos passam pelo processo de digestão. E a intenção do processo de digestão, independente de qual é o macronutriente que está ali envolvido nesse processo, é quebrar os alimentos em pequenas partes para que o nosso corpo consiga absorver. Então, para que esses macronutrientes alcancem a nossa corrente sanguínea e possam, de fato, ser utilizados pelas nossas células do nosso organismo. Então, aqui eu coloquei um exemplo do nosso sistema digestório. Tá? E cada partezinha desse sistema digestório é importante para a digestão de um tipo de macronutriente. Tá? Então, lá na boca, que é o primeiro local de digestão, a gente às vezes esquece que a boca também faz parte do sistema digestório, mas ter uma boa mastigação e, com isso, né,
fazer com que o alimento entre em contato com a nossa saliva é muito importante para a digestão, principalmente quando nós falamos em carboidratos, porque a nossa saliva contém enzimas denominadas amilases salivares ou alfa-amilase, por exemplo, né, uma delas, que são capazes de iniciar a digestão dos carboidratos. Então, o pH ótimo dessa amilase salivar é em torno de 7, tá? Então, o pH da nossa boca tem que ser mantido em torno de 7, ou seja, tem que ser um pH próximo da neutralidade, para que essas enzimas possam operar na sua capacidade máxima, né? Na sua capacidade ótima, né? Para que ela consiga, de fato, exercer as suas funções. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, de um carboidrato ramificado, tá, sendo digerido aqui pela alfa-amilase em carboidratos menores e, posteriormente, em partezinhas ainda menores. Tá? E os carboidratos lineares também passam por essa ação da alfa-amilase e são quebrados em carboidratos menorzinhos, para que o nosso corpo consiga, de fato, absorver essas moléculas, né? Porque moléculas grandes não vão passar pela parede da nossa boca, do nosso estômago, do nosso intestino, para que vá para a nossa corrente sanguínea. Né? As nossas células, então, falando sobre carboidratos, as nossas células são capazes de absorver glicose, frutose, né, que são monômeros desses açúcares complexos. Né? Então, é como se a alfa-amilase tivesse a capacidade de quebrar esses polímeros, né, nessas porções menores, né, de uma molécula de glicose ou 2 moléculas de glicose, para que, assim, nós consigamos melhor absorver esses carboidratos e utilizá-los, né, claro, como fonte de energia, que é a função principal desse processo de digestão. Lá no estômago, por outro lado, nós temos a ação da enzima pepsina no nosso suco gástrico. Então, vocês já devem ter escutado falar que o nosso estômago produz uma substância denominada ácido clorídrico, e o nosso estômago precisa dessa substância porque o pH ótimo da pepsina, que é uma das enzimas que digere proteínas no nosso estômago, é em torno de 2. Então, o nosso estômago não pode, de jeito nenhum, ter um pH próximo do pH da boca. Tá? Então, nós temos, ao longo do sistema digestório, um gradiente de pH para que aconteça a manutenção, né, da atividade ótima das enzimas de digestão. Então, o nosso estômago, obviamente, tem que ter um pH mais ácido. É claro que existem várias doenças associadas também com o excesso de acidez no estômago, então não é isso que nós queremos também. Às vezes, por alguma razão, o estômago produz mais ácido clorídrico, né, e isso pode ser um problema, pode desencadear úlceras, por exemplo. Então, essa produção e essa diminuição do pH do estômago tem que acontecer de maneira controlada, tá? Mas ela tem que acontecer. Tá? Então, o nosso pH ótimo do estômago tem que estar aí em torno de 2, tá? Por conta da ação da pepsina. Então, o que a pepsina faz? Então, como o próprio nome já dá uma dica, e vocês vão ver aqui em bioquímica, a maioria dos nomes das enzimas dão dica do que aquela enzima faz. Então, a pepsina, ela quebra ligações peptídicas, né? Que vocês já viram, que são ligações formadas entre os aminoácidos para que aconteça o alongamento do peptídeo ou de uma proteína. Né? Então, aqui a pepsina é capaz de quebrar essas ligações peptídicas em uma reação de desidratação, tá? E aí ela vai quebrando, né, de um aminoácido em um, né? Cada vez ela quebra uma ligação peptídica em um aminoácido livre, e o restante, né, do peptídeo que vai sendo quebrado posteriormente. Nós temos também, como digestão agora, falando dos lipídios, nós temos agora entrando em ação o fígado e a vesícula biliar. Por quê? Porque o fígado, apesar dele não ser um órgão por onde o alimento passa diretamente, né, ele não é como a boca e o estômago, o alimento não passa dentro do fígado, ele não tem uma cavidade para o alimento passar, mas ele produz uma molécula chamada bile, que é muito importante para a digestão dos lipídios. Então, o fígado produz essa molécula,
armazena essa molécula na vesícula biliar. Então, não é a vesícula biliar que produz a bile, tá? Quem produz é o fígado, e a vesícula biliar é simplesmente um órgão de armazenamento. E sob condições específicas, essa bile é então liberada, tá? No nosso intestino, para que ocorra a emulsificação de lipídios. O que significa a emulsificação de lipídios? Então, aqui nesse exemplo, nós temos um lipídio aqui, essa bolinha maior, né? E essa bolinha amarela aqui seria, então, a bile, tá? E a bile, ela tem duas porções. Uma porção hidrofóbica, e essa porção hidrofóbica interage com os lipídios, né? Por elas serem da mesma natureza química. E tem uma porção hidrofílica também, que fica virada, então, para o outro lado da cavidade, né? Que, claro que quando nós falamos sobre o corpo humano, nós estamos falando sobre 70% de composição de água, né? Então, a maioria das nossas reações, ou quase todas, na verdade, acontecem em presença de água, em meio aquoso, tá? Então, a bile tem essa porção hidrofóbica que vai interagir com os lipídios e a porção hidrofílica que vai ficar virada, né, para o lado aquoso. Qual que é a importância disso? Que vocês viram também lá no bloco 1, que se você tem interação de um componente com o outro, você tem uma solubilização, né? Então, se eu consigo ter uma molécula que interage tanto com partes hidrofóbicas, quanto com partes hidrofílicas, ou seja, se eu tenho uma molécula anfipática interagindo com uma molécula hidrofóbica, eu tenho então a solubilização dessa molécula hidrofóbica em um ambiente aquoso, tá? Então, essa emulsificação que nós chamamos da bile nos lipídios é importante para que esses lipídios sejam separados em partes menores, tá? Para que as nossas enzimas possam, então, entrar em contato com esses lipídios menorzinhos e assim consigam fazer a digestão. Um bom paralelo que nós podemos traçar aqui é quando nós pegamos, por exemplo, uma frigideira suja de óleo ou azeite e colocamos água. Então, inicialmente, vocês vão ver que vocês vão colocar água e aí vai ficar aquela gordura boiando, mas em várias bolinhas. Mas se a gente deixar um certo tempo em repouso, vocês vão ver que essas bolinhas vão se juntar em uma bolha só. Tá? Então, isso se chama efeito hidrofóbico. As moléculas hidrofóbicas em um ambiente aquoso tendem a se acumular. Entretanto, se nós colocarmos um detergente antes de a gente colocar água, e aí nesse caso o detergente é também uma molécula anfipática, assim como a bile, então ele vai interagir tanto com os lipídios do óleo quanto com a água, vocês vão ver que vai ter a formação dessas várias bolinhas e elas vão ficar ali na forma de bolinhas. Ou seja, a emulsificação dessas gorduras presentes na panela, né, aconteceu por conta do detergente e fez com que elas ficassem menorzinhas. E se tivesse alguma enzima ali para digerir esses lipídios, isso ia facilitar o processo. E aí, após a emulsificação dos lipídios, nós temos então a ação das lipases. Tá? As lipases são produzidas pelo pâncreas e são depositadas no nosso intestino delgado. Tá? O pâncreas também não possui nenhuma cavidade para o alimento passar diretamente, mas é um órgão endócrino muito importante, tá? E é um órgão que também produz enzimas digestórias. Então, aqui nós temos um exemplo da ação de uma das lipases, que quebra, então, triacilglicerídeos em diacilglicerídeos. Então, aqui, como produto dessa reação, nós temos a liberação de um ácido graxo, e o ácido graxo vai ser utilizado pelo nosso corpo como fonte de energia, tá? Então, ele vai ser transportado pela nossa corrente sanguínea, e isso pode acontecer de diferentes formas, tá? E aí, nossas células vão utilizar como fonte de energia. E observem aqui que o pH ótimo da lipase é entre 7 e 8. Tá? Então, novamente, nós temos, né, quando saímos do estômago, ao alimento entrar no intestino, nós temos que passar por uma nova mudança de pH, né, para que essa lipase, então, consiga exercer suas funções. Então, como nós vimos, né, os alimentos passam por diferentes processos, né, de digestão, para que nós consigamos absorver
os nutrientes que nós obtemos, né, podemos obter através da dieta. Então, quando nós falamos sobre peso corporal, nós estamos falando sobre uma balança, o que nós chamamos de balança energética. Tá? Então, para que uma pessoa se mantenha no seu peso, essa balança tem que estar em equilíbrio. Tá? Então, nós temos que ter um equilíbrio entre a ingestão de calorias, tá? Não estou falando de massa aqui, mas de calorias, e o gasto de calorias. Então, a ingestão seria o quanto nós comemos, né? O quanto de calorias nós comemos, e o gasto seria, então, o quanto nós gastamos. E aí, como forma clássica de gasto de energia, nós temos, é claro, o exercício físico. Né? Nós gastamos energia para todos os processos que nós exercemos, né, nas nossas células, é claro, como um gasto basal, mas se uma pessoa está querendo mudar o equilíbrio dessa balança, ela normalmente recorre ou uma diminuição da ingestão ou um aumento do gasto calórico. Então, se uma pessoa tem um consumo, uma ingestão maior do que o gasto energético, o que vai acontecer? Essa pessoa vai engordar. Então, esses nutrientes, esse excesso de nutrientes, vai ser armazenado, então, como lipídios, tá? Na forma de adipócitos brancos, que nós vamos ver na aula de lipídios a importância dessas células para a manutenção energética do nosso corpo. E por outro lado, se nós temos então um gasto maior do que o consumo, nós temos então uma perda de peso. Tá? Então, isso vem sendo bem estudado por cientistas que estudam metabolismo, de maneira a contornar, né, os problemas que nós vemos tendo com o aumento da obesidade, né, de modo a aumentar esse gasto energético de alguma forma, para que as pessoas não engordem tanto quanto elas estão engordando. Isso envolve vários processos, gente, tanto a ingestão, o aumento da ingestão, quanto o aumento do gasto e o próprio equilíbrio da balança energética envolve vários processos. E aqui esse é um mapa metabólico que está resumindo todos os processos metabólicos conhecidos nas células. Tá? Então, eu trouxe isso daqui não para assustar vocês, mas para mostrar para vocês a complexidade que é o nosso metabolismo. Então, nós precisávamos, para entender tudo isso, de muito tempo de aula. Então, eu vou mostrar para vocês as principais vias metabólicas no nosso corpo, tá? Mas existem várias outras que, se vocês se interessarem, vocês podem estudar posteriormente, porque além de ser muito complexo, é uma coisa muito bonita. Né? Vocês veem que vários sistemas aqui, várias vias, elas se interconectam em diversos pontos, né? Como se fosse as pessoas chamam isso aqui de mapa de metrô, né? Como se fosse um mapa de metrô, porque existem várias fontes, vários pontos de conversão, vários pontos convergentes entre diversas vias diferentes, e isso é muito legal, tá? Então, isso aqui não é para assustar vocês, até porque vocês não vão aprender tudo isso nessa disciplina, mas é para vocês verem o quanto que é importante a gente saber metabolismo, principalmente vocês que vão trabalhar com educação física, e como que essas vias conversam, né, umas com as outras, como elas são interligadas. Então, claro que para fazer essas vias todas, nós precisamos dos intermédios das células, né, que são as unidades formadoras dos seres vivos. Isso vocês já viram em diversas matérias e até no próprio colégio. Tá, então, eu trouxe aqui uma foto de uma célula num microscópio eletrônico de transmissão. Eu não sei se vocês já viram uma célula de fato num microscópio eletrônico de transmissão, que ela é um pouquinho diferente daquela célula de desenho que nós observamos, então ela não é tão bonita assim, colorida, mas nós conseguimos identificar claramente diversas estruturas celulares. Então, aqui nós temos a nossa célula e aqui é o nosso núcleo, né, que é onde fica armazenado o DNA, o material genético. Aqui nós conseguimos ver um complexo de Golgi. Envolvendo essa célula, nós temos, então, a membrana plasmática. Nós temos a presença de lisossomos, que são organelas responsáveis por fazer a digestão celular. Tá? Então, temos o nosso sistema digestório, que faz a nossa digestão dos componentes, mas quando esses componentes entram nessas células,
nós temos, então, uma outra forma de digestão, que é a digestão celular, que acontece por intermédio dos lisossomos. Tá? Nós temos, então, os centríolos aqui, que são aquelas organelas responsáveis por guiar as células na hora que elas estão se reproduzindo, então, por nortear onde vão ser formadas as células filhas. E as mitocôndrias, né, que vocês podem ver aqui, que são organelas extremamente importantes e são as organelas que nós mais vamos estudar nesse bloco 2 de bioquímica, porque são as organelas responsáveis pela transformação de energia. Tá, então aqui nós temos em detalhe, né, essas mitocôndrias. Aqui nós temos uma representação esquemática, um desenho que vocês com certeza já viram ao longo da vida. Então a mitocôndria, ela tem uma membrana externa, né, e uma membrana interna que faz esse desenho aqui, que nós chamamos de crista. As mitocôndrias, curiosamente, têm ribossomos próprios, que são organelas responsáveis por sintetizar proteínas. Então, as mitocôndrias podem produzir suas próprias proteínas. Essas mitocôndrias também têm material genético próprio, tá? Que é o DNA. E a presença tanto de DNA quanto de ribossomos fez com que uma cientista chamada Lynn Margulis, ai meu Deus, esqueci o nome da palavra. Mas ela propôs, ela propôs uma teoria chamada teoria endossimbiótica, tá? Ela propõe, né, que as mitocôndrias fossem antigamente bactérias primitivas. Então, essas bactérias que estavam lá presentes na Terra primitiva foram englobadas por células eucarióticas, tá? E essas células, então, começaram a se utilizar das funções das mitocôndrias para a síntese, principalmente de ATP, que é uma molécula energética, tá? Então, além disso, essas mitocôndrias são capazes de utilizar oxigênio, e isso pode ter sido uma adaptação importante para as células eucarióticas, uma vez que naquela época lá da Terra primitiva, o oxigênio era uma molécula tóxica. As células não conseguiam sobreviver em presença de oxigênio. Isso só aconteceu pelo englobamento, né, das mitocôndrias, que não só consumiam oxigênio, podiam ter contato com oxigênio, como se aproveitavam dessa molécula para a obtenção de energia de alguma forma. Tá? Então, aqui tem um exemplo da mitocôndria numa microscopia de transmissão em um maior aumento, para vocês verem, então, a dupla camada, né, na realidade, como que ela é, as cristas, né? Então, essa foto aqui está bem bonita e bem real, para vocês verem como que ela é, né, como que ela é de fato. Tá? Então, a mitocôndria, nós sabemos hoje em dia que é a organela responsável pela respiração celular. Então, como vocês já devem ter visto, em algum momento também da vida de vocês, pode ter sido no colégio, ou pode ter sido na faculdade em outra disciplina, existe uma equação da respiração, tá? Que é nutriente mais oxigênio, formando dióxido de carbono, que é o CO2, mais água, mais energia. Então, essa é também a equação da respiração celular, tá? Então, que é a reação que acontece dentro das nossas mitocôndrias. Então, nós temos nutrientes, tá, que são oxidados pelas nossas mitocôndrias na presença de oxigênio, somente na presença de oxigênio, e as nossas mitocôndrias são capazes de converter essas duas moléculas aqui em dióxido de carbono, água e energia, mas quando nós falamos sobre bioenergética, e vocês já estão na faculdade, tendo o segundo bloco de bioquímica, essa reação aqui, dessa forma, é uma forma muito simplificada, tá? Então, a gente vai mudar um pouquinho essa reação aqui, pelo seguinte motivo. A energia, ela não pode ser produzida, tá? Então, eu coloquei aqui como se fosse eu falando para vocês, né, que a quantidade de energia de um sistema, né, ela permanece constante, tanto na parte dos reagentes quanto na parte dos produtos, tá? E isso é um princípio que está ligado à definição de energia, porque nós sabemos que, por exemplo, nós podemos produzir moléculas a partir de outras,
mas nós não podemos produzir energia de forma alguma. Nós podemos pegar uma forma de energia e converter em outra. Por exemplo, quando nós falamos em uma usina hidrelétrica, nós precisamos que a água esteja numa altura muito grande, né, que contém uma energia potencial de cair, né? Então ela tem essa energia contida nela só pelo fato dela ficar em uma parte alta. Essa água, então, são abertos, né, um recipiente para que essa água caia. Quando essa água cai, ela exerce uma força para girar uma turbina. Então, nós temos energia cinética, que é a energia de movimento. Então, nós temos energia potencial sendo convertida em energia cinética. E essa energia cinética, então, é convertida em energia elétrica, que é o que nós utilizamos na nossa casa. Então, nós temos em uma usina hidrelétrica, por exemplo, a conversão de energia potencial em energia cinética e em energia elétrica. Quando nós falamos de natureza e corpo humano, nós estamos falando da mesma coisa. Nós temos uma forma de energia presente nos nutrientes e no final da reação de respiração celular, nós temos uma outra forma de energia que vai ser utilizada pelo nosso corpo, mas que não é uma nova forma de energia, não é uma produção de energia, e sim a produção de uma molécula chamada ATP. Tá? Eu sei que ficou muito complicado para vocês um pouquinho, né? Mas para facilitar, nós podemos sempre lembrar, né, daquela lei do Lavoisier, que ele determinou lá no princípio de conservação das massas. Então, não é exatamente, ele não falou exatamente no mesmo momento, mas nós podemos lembrar dessa famosa frase dele: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, quando nós falamos de energia, esse princípio é muito importante, porque nós não produzimos energia, nós convertemos um tipo de energia em outro, nós transformamos um tipo de energia em outro tipo de energia. Então, a equação da respiração celular, para ficar de uma forma mais fiel à realidade, nós temos então nutriente mais oxigênio sendo convertido então a gás carbônico, né, mais água, mais ATP, que é adenosina trifosfato. Essa molécula de adenosina trifosfato é uma molécula que é utilizada como moeda energética das células. Então, às vezes eu tenho um lipídio, às vezes eu tenho um carboidrato, às vezes eu tenho um aminoácido. Mas, no final das contas, todos esses nutrientes são convertidos em uma molécula única, que é o ATP. E esse ATP é que vai ser, de fato, utilizado como fonte de energia pelas nossas enzimas, tá? Para que aconteça a manutenção da nossa homeostase.